E no vídeo de hoje do canal, São Paulo e Juventude, bastidores, mercado e muito mais. Então, perder tempo não. Vambora pro vídeo. Falando de base e tal, moleques que sobem e tal, o São Paulo ganhou, conquistou a Copa do Brasil Sub-20 ontem, 3-2, de virada sobre o Palmeiras, de alguns jogadores que o Massa falou que vão subir pro profissional, né? Três deles estavam em campo ontem. O Benedetti, o zagueiro, o Luigi e o Thales. Palmeiras que perdeu o título ontem, mas é o atual campeão brasileiro. São Paulo ganhou 3-2, falaram. Só antes de a gente mudar pro São Paulo, né, a informação que a gente citou, o Palmeiras joga ainda pelo título, ainda não teve uma decisão contrária àquela dos portões fechados no Mineirão, por enquanto é portão fechado. Estamos falando isso na 1h30 da tarde da terça-feira, pouco mais de 24 horas pro jogo. Então, o Cruzeiro ainda tenta reverter essa decisão. E também, nessa manhã de terça-feira, 9 integrantes da Mancha Verde foram presos numa operação coordenada pelo DHPP, né, da polícia. 9 integrantes da Mancha foram detidos. Isso. Mas, enfim, o São Paulo venceu 3-2 de virada, hein, Arnaldo? Tava perdendo de 2-0, o jogo tava indo pro ralo. Aí, virou Rian Francisco, Ferreira. E aí, sei lá, se esses caras vão jogar no time titular, o que vai acontecer? Nada. Depende, qual é a data deles? Não, eles são 2006, né? Então, 2006 tem quantos anos? Né? Acabaram de fazer 18. Então, tem mais 2 anos. Vai queimar os caras. Então, essa geração do São Paulo, do jogo de ontem, a do William Gomes, a do Henrique, do Carmo, que já estão no profissional, é a geração que o São Paulo considera a melhor dos últimos tempos, enfim. Mas eu acho que o jogo de ontem, Tirone, tem uma peculiaridade, né? O time do Palmeiras é melhor que o do São Paulo, a base do Palmeiras é melhor que a do São Paulo. Agora, quando você joga uma Copa, um jogo único na sua casa, com torcida, no Morumbi, o São Paulo conseguiu tirar forças e virar o jogo para cima do Palmeiras. Jogou melhor, mereceu a virada. Mas o campeão brasileiro foi o Palmeiras, o campeão da Copa. É como se o Palmeiras ganhasse pontos corridos e o São Paulo ganhasse a Copa do Brasil, no profissional. Aconteceu ano passado. Aconteceu ano passado. É parecido, aliás, né? Então, e a Copa do Brasil Sub-20, para quem não conhece, ela é diferente da do profissional. Não estão todos os clubes da Série A incluídos, não. É uma descentralização. O São Paulo jogou contra Tunaluso, do Pará, contra Londrina, contra Criciúma, contra Bahia, e pegou o Palmeiras na final. Por ser o Palmeiras, por ser a base do Palmeiras, talvez a coisa mais visível da diferença dos clubes hoje, foi muito importante para os moleques, evidentemente. Para o técnico novo, Alan Barcelos, para o Zubeldia, que estava no campo, para o Rafinha, que deu a preleção. O São Paulo tratou a final, por ser na sua casa, por ser o Palmeiras, de um jeito diferente. O São Paulo tinha acabado de perder o Paulista para o Novo Horizonte, tinha 3-0 na final. O Horizonte que eliminou o Palmeiras, que é um bom time, sub-20, e que está fazendo um trabalho também a longo prazo. Aí, Tirone, isso entra no portfólio, ganhei do Palmeiras na base. É claro. E a referência hoje é o Palmeiras. Hoje estava, embora o Casares esteja na Europa, todo o resto do departamento de futebol profissional estava lá no Morumbi. Tá. E o Zubeldia tem que estar lá mesmo, tá certo, ele vê os moleques de perto. Tá. Porém, os maiores destaques são 2006. Tem um monte de cara 2004 lá, mas esses caras não... Os melhores são 2006. O que quer dizer isso? O Rian Francisco, que é um cara muito promissor mesmo, que fez os gols. Só ver as finalizações dele, você vê uma coisa peculiar na hora de finalizar, que é um requerimento hoje no futebol um tanto quanto raro, finalizar. Os caras têm uma dificuldade de finalizar. Agora, aproveitar isso no time profissional imediatamente, que é meio um clamor da torcida do São Paulo, que é clamor / paura, não tem dinheiro para contratar. O time chegou no seu limite. Usa a base. Depende. Se você não usar a base com critério, o cara de 2006 acabou de completar 18 anos, acontece o que está acontecendo com os caras no profissional. Sobe, joga uma partida aqui, outra lá. E aí, na mesma noite, pude apurar isso, foi divulgada... É que o Corinthians e o Palmeiras não estão nem interessados nisso, mas o São Paulo está um pouco mais. Foi divulgada a tabela do Campeonato Paulista de Futebol. O Corinthians vai ter que estar interessado porque ele vai jogar pré-Libertadores e já tem clássico encavalado, que é sempre assim, né? O Paulista, ele se impõe pela grana, pela rigidez no regulamento, não é que nem o Carioca, você pode usar o sub-BB durante 4 rodadas, e foi divulgada a tabela do Paulista. A relação umbilical do Casares com o Reinaldo Carneiro de Bastos, presidente da Federação Paulista, rendeu ao São Paulo uma partida de adiamento, a estreia contra a Inter de Limeira. Então o Campeonato Paulista começa no dia 15, São Paulo está nos Estados Unidos, junto com o Flamengo, junto com o Atlético, junto com o Cruzeiro. Qual a diferença em relação ao Atlético, Cruzeiro e Flamengo?
Atlético, Cruzeiro e Flamengo vão jogar com o time principal estadual dele lá na 18ª rodada. Né? E aí a questão é a seguinte, o São Paulo, na segunda rodada, tem o Botafogo em Ribeirão Preto, dia 19. Dia 19 tem São Paulo e Flamengo, nos Estados Unidos. No mesmo dia. E não foi adiada a segunda rodada. Era um pleito do São Paulo. O que quer dizer tudo isso? A base, o Rian Francisco, o Ferreira, a turma, vai ficar em São Paulo jogando a Copa São Paulo. E aí, aos modos que acontece com o Flamengo muitas vezes, na hora da segunda rodada vai ser essa base e metade da galera lá da pré-temporada que volta antes para fazer essa segunda partida. Isso aí vai dar errado. Claro que vai, né? É evidente. É óbvio, né? É evidente. Então, eu tento esses jogadores, mas não consigo. Mas enquanto a política de boa convivência com a federação render isso, né? E divulgado o calendário, o São Paulo já tinha a pré-temporada fechada nos Estados Unidos, esses meninos eles vão jogar, até pela idade, a segunda Copa São Paulo. Eles jogaram a Copa São Paulo do ano passado com 17, transição errada, técnico errado, precipitaram, queimaram etapas, vão jogar a segunda Copa São Paulo. E vão enxertar o time do Paulista nos momentos em que o time profissional não puder atuar. É mais ou menos isso. E acho que essa situação, ao menos, hoje eu tenho até que dar os nomes, né? O novo coordenador da base do São Paulo, do meio do ano para cá, é o Márcio Araújo. Márcio Araújo, que a gente conhece desde bebê, né? Chegou a ser meu vizinho. Pois é. Eles mudaram algumas coisas, eles fizeram a inversão dos treinadores, né? O Alan Barcelos, que está indo muito bem no Sub-20, o Menta voltou para o Sub-17, um rearranjo, mas, sobretudo, o rearranjo nos contratos dos moleques. Porque senão, meu velho, o Rian Francisco faz 50 gols, acaba o contrato dele e ele vai de graça. E todos esses jogadores, fora o Henrique do Carmo, que está no profissional, ainda não renovou, só vão ser aproveitados no time principal porque eles têm contratos longos, né? Muitos longos. Então, eu acho que aí você pode usar e, eventualmente, negociar. Você percebe que está começando a dar os primeiros passos da profissionalização? Pois é. Os primeiros passos. Você imagina se o São Paulo não faz o Zubeldia, não faz o bom campeonato brasileiro, ele cai na pré-Libertadores com essa loucura. Com essa loucura de calendário. Você imagina. Vamos vender, vamos gastar tudo. O São Paulo precisa tirar, olha como é diferente de tudo que a gente está falando. O São Paulo precisa, a partir de janeiro de 2025, gastar com a folha de pagamento do seu futebol profissional menos de R$1,5 milhão. Então, se hoje ela é de 9 milhões e 500, ela precisa ser de 8 milhões no ano que vem. A partir de janeiro. E isso falando em contratar 2 ou 3 jogadores, que não consegue, certo? Então, para o começo do ano, é um cenário completamente... Ou você consegue vender e preencher no lugar com... usar o mesmo orçamento, ou você tem travas. Não é assim, putz, olha, vou pegar um empréstimo ali, o patrocinador ajuda. Não tem isso, né? Esse é o plano, e o que engessa demais, é aí o que o Vessone fala. Se o trabalho desse ano não rendesse fase de grupos, se o técnico não tivesse conseguido bons resultados com um time limitado, você estava num mato sem cachorro. A dívida do São Paulo, né? O Casares já admitiu que será um ano de déficit bem complicado, a dívida vai se aproximar de 1 bilhão. O Carlos Belmonte está falando em todos os lugares, na CNN, no Globo Esporte, na Jovem Pan também, inclusive, falou lá com o Chacon, estava também comandando essa entrevista, e falou que vai ser um ano complicado para o São Paulo, que o São Paulo vai ter que realmente apertar o cinto, mais do que foi admitido, pelo menos nesses últimos anos. E o nosso Eduardo Tironi, ele questiona muito, né? A primeira frase, inclusive, da coluna é: a expectativa é em 2023 falar de um balanço já com grandes resultados, uma aspa que foi dita por Júlio Casares no dia 17 de março de 2022. E aí o questionamento todo do Eduardo Tironi sobre essa situação financeira do São Paulo, que teve uma expectativa de um 2025 muito mais modesto em termos de contratações. 2024 já não foi um ano de grandes contratações, de muitas contratações, mas 2025 será ainda mais restrito. O que você pensa sobre isso, Fernandão? Não faz muito sentido mesmo essa situação do São Paulo aumentar ainda mais a sua dívida para 2025? Bom, vamos lá, começando pela dívida. Quando você tem um elenco caro, um elenco
que talvez seja a terceira, quarta maior folha do futebol nacional. Quando você tem disputas, né, de campeonatos que você não ganha o título, né? O São Paulo, ano passado, ganhou uma Copa do Brasil e teve mais de 100 milhões aí de premiação. Esse ano ganhou uma Supercopa logo no começo do ano e não entrou praticamente dinheiro a mais do que isso, né, nas outras competições. Aliado a isso, hoje a gente não tem grandes fontes de renda, então, relacionada à venda de ingresso, à venda dos produtos. Hoje é muito mais o que se recebe na televisão e a premiação das confederações, né, tanto da Conmebol quanto da CBF. Então, o São Paulo teve um ano de 2024, se a gente falar do ponto de vista financeiro, péssimo, porque a torcida compareceu, mas é só para saldar a dívida direta do clube do dia a dia, né? Não tem grandes situações para investimento. São Paulo não vendeu grandes jogadores na temporada, não fez caixa com a venda de jogadores. Perdeu, aliás, né, jogadores sem qualquer tipo de ônus para o clube, no caso do Rames Rodrigues. Só perdeu dinheiro, fontes financeiras muito mais assertivas, né? A gente viu, por exemplo, nessa temporada, 2 times subindo à frente de Palmeiras e Flamengo. O Flamengo ganhou uma Copa do Brasil, mas o Botafogo chegou num patamar de campeão da Libertadores, tem tudo para ser campeão brasileiro essa semana, e o Galo chegando em 2 finais, além de ter sido campeão mineiro também. Então se junta Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Atlético, Cruzeiro, que vem muito forte ano que vem. O São Paulo tem muitos problemas. A gente está aqui todo dia para falar do São Paulo, e não para ficar sendo pacheco, dizendo, vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo. Tem que dar certo a partir do momento que tem investimento, um bom time para jogar e a saúde financeira ajeitada. Hoje o São Paulo não tem nenhuma dessas 3 situações para iniciar o ano de 2025. Pessoal, tem São Paulo Juventude aí, parece que o Patrick vai ser testado de acordo com o GE. Teremos alguns titulares, mas também teremos algumas alterações, né? Chegou o fim de ano, São Paulo abandonou de vez o brasileiro. Agora é focar em 2025 aí e botar o pessoal para férias aí, para chegar em 2025 firme e forte, né? Análise, opinião que foram dadas no vídeo aí é preocupação de todo São Paulino, né? Inicialmente será um elenco mais fraco, caso esse fundo de investimento realmente dê certo. E aí depois, no meio do ano, talvez São Paulo tenha um pouquinho mais de capacidade de contratar. Isso também depende das vendas. E, bem, esse Ferreira aí que bombou no Sub-20 aí, que o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil. Quem sabe, né? Chegar no profissional aí bem jovem e explodir. São Paulo precisando de um jovem de jogadores assim. Mas a gente sabe que dessa vez o São Paulo vai segurar, né? Se vier uma proposta, aquela proposta ridícula, né? Que não tem como negar, tchau e benção. São Paulo precisa de dinheiro, São Paulo precisa de vendas. Deixou bem claro agora que, pelo menos, esse próximo ano aí da gestão Casares, São Paulo vai vender. E se vender, tem um pouquinho de dinheiro para investir. Principalmente reduzir a folha, né? Precisa reduzir no mínimo 1,5 milhão por mês. A gente lembra que o Nicão vai sair agora, né? São Paulo pagava uma parcela do jogador. E São Paulo vai tentar se desfazer de outros aí para que chegue nessa meta, né? Pra mim é uma folha muito alta, né? Falam na casa de 18 milhões de reais. Então, a nível de investimento, São Paulo já não é mais top 10. A nível de folha de jogadores, sim. Mas vamos ficar de olho. O jogo de Juventude é Rafael, Patrick, Alan Franco, e aí fica a dúvida se é Sabino ou Juan Tressoldi. Na lateral esquerda pode voltar o Wellington, no meio Luiz Gustavo, Marcos Antônio e Luciano, Lucas, André Silva e Ferreira. E aí muitos desses estão fazendo o último jogo hoje, porque não irão contra o jogo do Botafogo. Óbvios, né? Ninguém quer levantar o título pro Palmeiras. Também que hoje tudo pode acontecer, né? O Botafogo pode vencer, e o Palmeiras pode perder, e o Botafogo pode ser campeão antecipado. Mas vamos ficar de olho. Vamos ficar de olho nessa rodada aí. E torcer pro São Paulo pra gente fazer um bom jogo, né? Contra o Juventude. Time lá embaixo na tabela. Mas assim, empolgação do torcedor, nossa, não. É zero, né? Acabou o ano. Todo mundo preocupado no mercado da bola. E aí, no mercado da bola, você vê os times aí buscando jogadores e tal. São Paulo, vamos apertar os cintos. Infelizmente, a gente ia torcer aí pra se 2024 acabar, em 2025 ser melhor que 2024. Difícil? Vai ser muito, mas muito difícil. E tudo depende do início da temporada. Porque primeiros 6 meses, como disse o seu Júlio Casares, só o necessário.
Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima quarta-feira a todos, um ótimo jogo a todos e valeu!